Bom dia a todos e todas. Sintam-se todos abraçados, né? Acolhidos em nossa casa, Fraternidade Espírita Irmão Miramês. É uma alegria estarmos juntos, né? Nessa oportunidade de seguir com Jesus, com suas lições amorosas, nos convidando à nossa expansão, né? Então, nos preparando agora, vamos serenando as nossas mentes, os nossos corações, na confiança de que tudo está sendo conduzido para o melhor. E nós vamos chamar a nossa irmã Dice para fazer a prece por nós, e depois a nossa irmã Cristina, que vai trazer o tema salvação, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Bom dia a todos. Vamos fechar os nossos olhos e já com os nossos corações acerenados, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã maravilhosa, nessa casa de Miramês, que nos acolhe com tanto amor. Rogamos aos nossos anjos guardiões que nos dê o discernimento para entendermos as palavras que serão faladas pela nossa amiga, nossa irmã Cristina Maria, e que o anjo da guarda dela possa estar inspirando para que ela faça uma palestra com o amor que tanto ela faz sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós. Gente, desculpa aí, né? Tá vendo? Por isso que eu gosto de papel. Papel não tem erro. A gente tá com ele na mão, sai tudo. Mas tecnologia ajuda muito, mas tem hora que falha, né? Então vamos lá. A nossa proposta hoje é que nós conversemos um pouco sobre essa questão da salvação, né? Tem tanta gente se perguntando, tem tanta coisa acontecendo no mundo, tanto flagelo, tanta guerra, e todo mundo fica pensando assim, né? Como que será isso? Será que eu tenho um lugar garantido lá? Será que eu vou para nosso lar, né? Todo mundo quer ir para nosso lar, não é assim? Então, a gente vai trazer para vocês hoje a parábola da grande ceia, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 2 a 14. Então, eu vou ler a parábola primeiro e depois a gente vai comentá-la aos poucos, tá bom? Então, a parábola nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos,
levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então agora a gente vai entender, né, que festa é essa, que bodas é essa e o que Jesus quis nos trazer com estes ensinamentos. Então a parábola começa dizendo que o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. A primeira informação é do reino do céu. O reino do céu não é um lugar específico no céu, no universo, não é em cima ou embaixo. O céu é em cima, o inferno é embaixo. Não. Não existe esse local específico no universo de Deus, né? Quando Kardec perguntou para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, questão 1016, em que sentido se deve entender a palavra céu? E eles respondem: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem alguma outra preocupação do que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. O que ele quis dizer aqui, gente? Que esse local é aquele onde nós nos situamos, de acordo com a nossa condição evolutiva, de acordo com aquilo que a gente já aprendeu, de acordo com aquelas conquistas que são interiores nossas, que são as coisas que a gente leva quando sai desse mundo. Então este é o reino do céu, né? E quando fala desse certo rei da parábola, esse rei é Deus. E essas bodas, que é um casamento, nós vemos aqui a alegoria do casamento de Jesus com a humanidade, quando a humanidade estiver cumprindo os ensinamentos do nosso Senhor. Mas também é o nosso casamento com o nosso Pai, é a nossa união com o nosso Criador, quando nós nos dispomos a seguir o caminho dele. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, vai nos dizer das muitas moradas da casa do Pai. Então nós temos o plano espiritual, nós temos os mundos materiais. Com cada mundo material nós temos todo um aglomerado de cidades espirituais que fazem parte daquele conjunto. E não há nada inútil na criação divina. Em todo lugar a vida palpita, porque o nosso Pai é todo poderoso. Não é isso? Quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser trazer alguma contribuição, é só levantar a mãozinha, tá bom? Vamos lá. Então esse filho que é Jesus ou nós, não é isso? E a parábola vai seguir dizendo assim: enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então esses servos são os enviados de Deus, que ele nos enviou durante toda a existência do planeta, né? Então nós podemos lembrar Moisés, que veio nos trazer a lei de justiça, o próprio Cristo, que nos trouxe a lei de amor, né? Que veio vivenciar toda a verdade, todo o caminho. Nós temos Allan Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e tantos outros nomes que a gente poderia citar aqui sem parar, porque Deus nunca deixou de nos enviar o socorro. E quem são os convidados? Quem são os convidados? São todos os homens, somos todos nós, em todas as épocas da humanidade, estamos recebendo esse convite de Deus para vir para esse casamento, ou seja, para encontrar esse caminho do Pai que vai nos levar a essa salvação, né? Mas fala que os convidados não quiseram vir. Isso aqui é uma alegoria da lei de liberdade, gente. Por quê que a gente diz que é uma alegoria da lei de liberdade? Porque nós somos livres, o Pai nos criou assim. Fomos criados simples e ignorantes. Isso significa que fomos criados sem saber.
E, na medida em que fomos nascendo e renascendo, éramos guiados por Deus, igual Deus guia uma criancinha. Na medida em que a gente evoluiu, aprendeu o que é o bem, aprendeu o que é o mal, que é a alegoria lá do Adão e Eva comendo fruto, né? Nós, então, passamos a ser responsabilizados por essa lei. Mas nós somos sempre livres para fazer a escolha. Por isso que Jesus nos ensina a fazer a proposta da outra face, de oferecer a outra face. Significa que nós temos o poder de escolher. Ninguém pode nos obrigar a revidar uma ofensa que recebemos, a guardar uma mágoa, a ficar remoendo algo que foi feito conosco. Ninguém pode nos prender no passado, na tristeza, no desânimo, na falta de coragem, no medo. Ninguém. Nós somos livres e somos senhores da nossa vontade para, com fé em Deus, enfrentarmos qualquer dificuldade do caminho. Então, quando diz não quiserão vir, está mostrando aí a alegoria da lei de liberdade. E essas bodas, esse casamento, é quando nós realmente estamos praticando a lei divina. Né? Que resume em quê, gente? Quem lembra aí? Nós podemos resumir a lei inteira, tudo que está ensinado, em tudo que Jesus deixou no Evangelho, numa frase só que ele deixou, qual que é? Que bonitinho! Gostei de ver, vocês estão estudiosos mesmo, hein? É isso mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A parábola vai prosseguir nos dizendo que depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados e já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Então ele convidou, a humanidade não seguiu, não ouviu, não praticou os ensinos. Mas ele não desiste da gente, ele convida de novo, ele envia outros servos, né? Então a misericórdia de Deus é tão infinita que ele não desiste de nós, porque ele não erra. E ele nos criou para a perfeição. E não adianta uma pessoa não querer progredir, não adianta uma pessoa não querer se aperfeiçoar, porque uma das leis divinas é a lei do progresso, que vai fazer com que nós sejamos empurrados para a perfeição. Então é por isso que às vezes, na nossa vida, surgem os momentos de luta intensa. Porque a gente precisa daquela sacudida da luta intensa para sair do lugar. E é por isso que na nossa vida também, às vezes, surgem os flagelos destruidores, né? Que é tipo assim, quando vem uma força da natureza que gera um abalo muito grande, como a gente tem visto atualmente tantas vezes. No Livro dos Espíritos, a questão 963, o Kardec faz uma pergunta, né, para os espíritos, que eu não me canso de dizer que para mim é a pergunta mais linda que o Livro dos Espíritos tem. Ele fala assim: com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequenos para que tenhamos a seus olhos alguma importância? Vamos pensar nesse universo todo que existe, na grandeza do nosso Criador, né, na perfeição dele. Vamos pensar. E aí, será que ele está me olhando, eu aqui, esse grãozinho de poeira, num planeta que, se for olhar o universo, é mais poeira ainda? Né? E olha o que os espíritos respondem: Deus se ocupa com todos os seres que criou. Nada para sua bondade é destituído de valor. Então, gente, é isso. Deus nunca desiste de nós. Nós podemos até querer desistir de nós mesmos, mas Deus não desiste de nós. Então ninguém vai conseguir, né? Todos nós vamos ser elevados à estatura do Cristo. Então o jantar, né? O jantar estava preparado. Esse jantar é o alimento espiritual.
São os ensinos que Deus nos envia constantemente para que nós não fiquemos entregues a nós mesmos apenas. Para que nós não aleguemos, olha, eu não sabia, eu não fui ensinado, eu não tive oportunidade, eu não tive amparo, né? Então, são esses ensinos. Eu acho que pode desligar aqui, tá? Para que nós possamos seguir, né? Então, vamos lá. Quando diz, vinde às bodas, é um novo convite, porque ele já tinha convidado, mas ele não diz isso da gente, está convidando novamente. E aí, lá no livro dos Espíritos, né, o Kardec pergunta assim, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? O que ele está perguntando? Eu posso impedir o progresso de acontecer? Eu posso não evoluir? Eu posso desistir? E os Espíritos respondem, não. Mas tem às vezes o poder de embaraçar. O que quer dizer? Pela nossa teimosia, pela nossa rebeldia, porque não procuramos conhecer a nós mesmos. Nem então a gente faz as coisas, mas a gente não sabe por que faz. A gente não para pensar por que eu fiz aquilo. Por que diante daquela situação eu reagi assim? Eu me senti assado? Não. Nós vamos, né, repetindo os erros, repetindo as ações, colocando a responsabilidade da nossa infelicidade ou felicidade no outro. E ninguém pode nos fazer felizes a não ser nós mesmos. Também ninguém pode nos fazer infelizes a não ser nós mesmos. Mas para isso é necessário que nós conheçamos a nós mesmos, saibamos quem somos, né? E aí, na letra A dessa mesma questão, o Kardec vai perguntar assim, que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade retrogradar? Ou seja, o que a gente deve pensar de quem não quer deixar o mundo evoluir? De quem quer paralisar o pensamento humano e manter o homem escravo de uma ideia errônea, manter o homem sem esclarecimento e sem conhecimento. E eles vão responder, pobres seres, que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Deus não castiga, Deus educa. As suas leis são permanentes e atuam sobre todos e sobre tudo que criou. Então, quando fala de roldão, é como aquele tsunami que vem carregando tudo, né? É uma alegoria do poder de Deus, que basta que Ele queira. Tudo bem até aqui? Estão entendendo direitinho? Então, vamos lá. Então, diz, né, que eles, esses servos, não quiseram vir e não fizeram caso. Então, não fizeram caso, olha, não deram importância. E continuam não dando até hoje, não é? Hoje, falar de religião está errado. Hoje, chamar uma pessoa para falar de Deus está errado, né? Então, por que será, não é? Então, no Livro dos Espíritos, novamente o Kardec pergunta, lá na questão 843, tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Porque nós falamos da liberdade de escolha, não falamos? Então, Kardec quer conferir isso com a espiritualidade. O homem é livre para agir, ele pode fazer o que ele quiser, e a espiritualidade responde, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nós somos livres para escolher. Então, nós temos escolhido desde a nossa criação. E até hoje, não fizemos caso do convite de Deus. Não fizemos caso do convite do nosso Pai. A parábola prossegue. Foram um para seu campo, outro para o seu negócio. Assim como... Pode falar, Lu. Se a liberdade é limitada, ilimitada, nós podemos, Lu, dizer que sim, né? Porque o homem é livre. Agora, se os atos do homem estiverem produzindo mal em excesso,
Deus pode detê-lo, entendeu? É o caso, por exemplo, que nós temos das reencarnações compulsórias, né? Quando aquele espírito está no plano espiritual causando tanto mal aos outros e a si mesmo, que ele é trazido por uma encarnação de penitência, onde geralmente ele é ligado a um corpo onde ele não tem condição de se manifestar, como um tratamento, né? Como uma medida de emergência em favor daquele próprio espírito, daquele próprio filho. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Como na parábola do semeador, que fala das sementes que caíram, né? Umas à beira do caminho, no meio de pedra, outras no meio de espinhos, né? E que simbolizam as pessoas que se deixam levar pelo materialismo. Então eu compro, eu trabalho, eu saio. E só a minha vida se resume a isso. Eu não paro para pensar por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Como tenho levado a minha vida? Lembram daquela parábola que Jesus conta do rico insensato? Que era tão rico que não tinha mais onde guardar riqueza. E aí ele decide destruir os celeiros dele e fazer maiores ainda. Mas ele não teve tempo, porque naquela noite Deus o chamou. Nem Jesus termina essa parábola dizendo o que ele tinha preparado, para quem seria. Somos nós, a gente vive atropeladamente na correria. Quem que não acorda correndo e que não dorme correndo hoje? Parece que o tempo está pouco, tem que dobrar o tempo, porque nós não estamos dando conta. O tempo não nos atende mais, né? Ontem mesmo a gente estava numa capacitação aqui com a turma do Glacos. Tem um psicólogo muito legal que é o Marco, que eu gosto muito dele. E aí eu falando com ele, eu estou lavando louça, eu estou pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu estou passando roupa, eu estou planejando estudos. Ele falou, você não está fazendo nenhuma coisa e nem outra. Olha para vocês verem. E é verdade, né? A gente nessa correria, a gente não se dedica de corpo e alma inteiro a alguma coisa, porque é 1000 pensamentos chovendo na nossa cabeça. Então a parábola vai prosseguir. Os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quantas vezes a gente viu, né? Sócrates foi condenado a morrer com cicuta porque trazia uma verdade que os homens não queriam escutar. Quantos homens queimados como feiticeiros, como bruxas? Nós tivemos a Inquisição, né? Nós tivemos as Guerras Santas, nós tivemos tantos desmandos, não é isso? Por quê? Porque a verdade incomoda, né? A própria doutrina espírita foi perseguida desde o início. Os livros dos espíritos que o Allan Kardec, né, com muito custo, publicou, foram queimados. Mas, né, foi a maior publicidade que fizeram. Quando achavam que estavam destruindo a doutrina agindo assim, deram publicidade a ela. Não é isso? Então, ultrajaram e mataram esses servos. É todos esses desmandos que a gente já citou, ok? E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando seus exércitos, e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Nós já sabemos que esse rei é Deus, correto? Então, Deus fica com raiva, fica com cólera, como está falando aqui? Não, gente, Deus é amor, Ele é perfeito. Então, o que quer dizer isso? Jesus está mentindo? Não. Isso aqui é uma alegoria da lei de causa e efeito, que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Somos livres para agir, mas cada pensamento nosso, não é nem cada ato, já está registrado pela lei divina. Então, lá na questão 964 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai perguntar: é necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Vamos dar um exemplo de um ato insignificante? Eu tenho que comer um pedaço de bolo, mas ele está muito bom e eu como 2, porque eu sou gulosa, né?
É um ato insignificante. Será que Deus viu isso? Será que está olhando isso? Mas Ele já criou as leis dele de conservação e de destruição, que se eu ultrapasso o limite, a própria lei me retribui. Então, eu vou ganhar peso em excesso, eu vou adquirir doenças que eu não precisava ter, porque eu estou me alimentando além daquilo que é necessário. Assim em tudo. No campo moral é a mesma coisa. Se um espírito superior estiver aqui, ele vai olhar para a gente e vai saber quem nós somos, porque a nossa aura tem cores, a nossa aura tem imagens vivas dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que nos preocupa. Nós somos um livro aberto para a espiritualidade. Por isso que Paulo fala que nós temos que ter cuidado com a nuvem de testemunhas que nós temos ao nosso redor. E que nuvem de testemunhas é essa se às vezes estamos sós? Porque não existe ninguém sozinho, estamos cercados de espíritos o tempo todo, em todos os lugares, né? Então, isso aqui fica uma alegoria, assim, de uma história que o Livro dos Espíritos traz, que ele diz assim: um pai deu educação ao seu filho, então educou com as melhores instruções possíveis, preparou aquele filho, orientou, fez tudo o que podia por aquele filho. E aí, quando ele já se tornou adulto, deu a ele um campo e falou com ele: agora é com você, você vai cuidar desse campo para ele produzir, deu tudo o que ele precisava. Se no futuro esse filho não cuidar direito desse campo, não trabalhar, e vier a não ter o que comer e não ter do que viver, de quem que é a responsabilidade? É só do filho, que não seguiu as orientações que recebeu do pai, porque o pai fez por ele tudo que era necessário e possível. Assim somos nós diante de Deus, né? A parábola vai prosseguir. Enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Esse exército aqui é uma alegoria da lei de justiça, né? Da coerção que às vezes é necessária, como a Liu perguntou. A Lu, somos livres para fazer? Não tem limite essa liberdade? Tem, né? Quando o mal está em excesso, Deus vai agir, não é? E no Livro dos Espíritos, na questão 262, o Kardec vai perguntar: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Então eu sou rebelde, eu continuo errando, eu continuo fazendo os outros sofrer, e esse mal em mim cresce cada vez mais. Deus vai chegar no momento que ele vai falar: para! E vai me trazer para uma reencarnação compulsória, contra a minha vontade, numa prisão da qual eu não consigo sair, que é o corpo físico, me situando numa condição que eu não consigo expressar quem eu sou. E aí nós temos, né, vários ângulos disso, que nós não vamos abordar agora. Mas é para quê? É para que eu pare e reflita. Reflita nos meus atos, nas minhas ações e volte para o caminho do qual eu não devia ter saído. E quando fala de incendiar as cidades na parábola, está falando da lei de causa e efeito. O fogo é uma limpeza, né? Por exemplo, Jesus utilizava as coisas que as pessoas faziam no dia a dia para poder ensinar, porque ele era um pedagogo perfeito. Então as lavouras às vezes eram queimadas para que pudesse plantar coisas no lugar. Então daí a alegoria do fogo, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 764, vão perguntar para Jesus assim. Aliás, Kardec perguntando para os Espíritos. Jesus falou: quem matou pela espada perecerá. Então aqui Jesus não está falando: olha, se ele matou, ele tem que morrer. Não é isso que Jesus está falando. Não é a pena de talião, né, que é o olho por olho e o dente por dente. Essa pena é uma alegoria da justiça divina, não dos homens. Então, o homem não tem que matar alguém porque ele assassinou. O homem vai tomar as medidas de prender, de
né, proteger a sociedade daquela pessoa, de procurar educar aquela pessoa o melhor que for possível, levar o auxílio que ele precisa, mas a aplicação da justiça é de Deus. Então, aquele filho de Deus vai encontrar no caminho a dor que ele causou, é a lei de causa e efeito, né? Quando fala das suas cidades, né, são as nossas criações. A gente vive criando cidade. Como os judeus, né, que criaram o bezerro de ouro enquanto Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos, nós levantamos bezerros de ouro todo dia. As nossas ideias, os nossos desejos, tudo que a gente busca, são as cidades que nós construímos, né? Então o rei vai dizer ao servo: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Jesus veio no meio do povo hebreu. E quem que era o povo hebreu? Quando a alegoria de Adão e Eva nos fala da queda do paraíso, fala para a gente da vinda dos exilados de Capela para a terra, que foram 7 milhões de espíritos. Essa é uma alegoria que está implícita lá no ensino da Gênese, quando fala de Adão e Eva, dizendo que o terceiro filho de Adão e Eva foi Sete, porque foram 7 milhões de espíritos que Jesus recebeu e que formaram os 4 grandes povos que a terra teve: os egípcios, os hindus, os arianos e os hebreus. E os hebreus eram o povo mais necessitado, porque eles acreditavam no Deus único, eles tinham muita fé, mas eram muito orgulhosos. Tinham tanto orgulho que fizeram com Jesus o que fizeram, porque não puderam admitir que o Filho de Deus esperado, que o Salvador esperado, fosse um homem pobre, letrado, filho de um carpinteiro. Então, o orgulho dos judeus os fazia perder, e a misericórdia de Deus é tão infinita que foi no meio deles que Jesus veio. Mas eles não foram dignos, não deram valor e mataram Jesus. Não é isso? Então, a parábola prossegue: ide às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Então, a palavra de Deus foi levada para toda a humanidade. O que Paulo fez? Paulo apóstolo falou com os judeus: olha, isso aqui não é só para vocês não, é para o mundo todo. E saiu da região, né, da Palestina, da Judeia, e foi levar o evangelho para o mundo. Se não fosse Paulo, nós não estaríamos aqui hoje conversando sobre os ensinos de Jesus, né? E aí convida a todos, qualquer um que encontrar, todos nós somos convidados ao reino do céu. Lá no livro Boa Nova, que é um livro maravilhoso, que eu acho, gente, que quem é espírita tem algumas oportunidades que não deve perder. Quem não leu Nosso Lar, quem não leu Paulo Estevão, quem não leu Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Boa Nova, Jesus no Lar, não sabe o que está perdendo, porque são ensinamentos tão profundos, tão maravilhosos. E lá vai falar do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. E vai dizer, né, que o Levi, que era aquele cobrador de impostos, foi procurado por 3 pessoas que queriam ajudar Jesus a construir esse reino do céu. Mas eles eram um deficiente físico, o outro cheio de problemas morais, as pessoas não o viam com bons olhos, e o outro com tantos problemas familiares que não tinha condição de ajudar ninguém. E o Levi falou isso para eles: vocês estão querendo ajudar Jesus? Que isso? Olha a vida de vocês. E eles saíram de lá destruídos e derrotados. Mas Jesus sabia de tudo, e naquela tarde Jesus foi pregar. E eles foram ouvir a palavra de Jesus. E foi quando Jesus pregou as bem-aventuranças, mostrando que o reino dos céus é para todos. Então, naquela mesma tarde, Levi descia com esses 3 que ele tinha recusado, abraçado a eles, pronto para recebê-los no trabalho pelo reino do céu, como verdadeiros irmãos.
Então, é assim, ajuntaram todos pelo caminho e a festa ficou cheia de gente, não é assim? Juntaram tanto maus como bons. Por quê, gente? O bem ou o mal é questão evolutiva. Quando uma pessoa erra, muitas vezes ela não compreende que está errada. Quando alguém nos faz um mal, né, na visão daquela pessoa, ela não considera a intensidade da dor que ela nos fez sofrer, porque ela ainda não conseguiu compreender isso. Às vezes ela é dominada pelo orgulho, às vezes pelo egoísmo, pensa só em si mesma, não aprendeu a pensar no outro ainda, né? Então isso é uma questão evolutiva, que quando a pessoa compreender, ela vai se arrepender e vai melhorar. Então, lá na questão 287, Kardec pergunta, né? Como que a alma é acolhida no seu regresso ao mundo dos espíritos? Ou seja, eu morri. Cheguei lá em cima, como que eu sou recebido? E a resposta é: a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. Então aqui está dizendo que ninguém trai a lei de Deus, cada um vai receber conforme as suas obras. Está lá a alegoria da parábola de Lázaro e rico, não é isso? Então, o rei, né, chega na terra, nas bodas, para ver quem está lá, e diz: amigo, olha para você ver a misericórdia de Deus. Mesmo quem estando naquela festa não estivesse merecendo estar ali, não estivesse preparado para estar ali, Deus o considera um amigo. E fala: como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Isso é uma alegoria, que ninguém consegue trair a lei de Deus. Ninguém consegue enganar a Deus buscando estar no reino do céu que não fez por merecer, né? E aí, quando pergunta como você entrou aqui, né? Lá na questão 232, pergunta se os espíritos podem ir a todos os mundos. Ah, tá, então eu desencarnei, agora eu posso ir onde eu quiser? Não. Onde os bons vivem, os maus não conseguem entrar. É a alegoria de Lázaro e o rico, né? O Lázaro sofreu tudo enquanto é tipo de dores aqui na terra, não foi ajudado pelo rico, ele estava na porta do rico, o rico nunca olhou para ele, não é isso? E aí, quando ele morre, ele vai para o céu e o rico vai para o Hades, ou seja, para o inferno, para o umbral. Alegoria, né, gente? E aí, esse rico olha lá para cima e vê o Lázaro lá, né, tranquilo no reino do céu, e falou: Lázaro, eu estou morrendo de sede aqui, não tem nem água para me beber, me dá água. E o que o Abraão responde para ele? Não pode não, tem um abismo entre nós e vós, um abismo vibratório. Ninguém consegue penetrar num mundo de paz espiritual que não construiu para si mesmo, ok? Disse então o rei aos servos: amarrai os pés e mãos e levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui é a aplicação da justiça de Deus. Mas tem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta quanto tempo dura o sofrimento do culpado. É a 1004, tá? Para quem quiser estudar. E os Espíritos respondem: o tempo necessário que ele se melhore, nem um minuto a mais. Deus é misericórdia. Aprendemos o que precisávamos aprender com aquela dor, com aquela lição que está no nosso caminho, a dor desaparece, porque ela não tem mais sentido na nossa vida. Deus é amor, Deus é misericórdia. E a parábola termina dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Agora eu vou fazer uma pergunta: quem que está chamado aí para o reino de Deus? Vocês não estão, não? Ninguém? Levanta a mão aí, quem que está chamado para o reino de Deus? Espera aí, só esse tiquinho? Os outros não estão chamados, não? Deus não chamou vocês, não? Que isso está chamando desde que nos criou? E quem que foi escolhido para estar no reino do céu? Ninguém? Então, agora... Oi, divino?
todos nós na medida dos nossos entendimentos. Como você colocou, de que as escolhas são nossas. Isso mesmo. Agora, Divino, nós vamos com Emmanuel entender quem que é escolhido e para quê. Né? Porque nós não nos perguntamos, espera aí, escolhi para quê, né? Nós não nos perguntamos. Mas o Emmanuel sabe, ele veio socorrer a gente. Então vamos lá. O Emmanuel vai nos dizer na lição Chamados e Escolhidos: estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz o conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos escolhidos. Olha aí. Então, porque nós hoje já buscamos esse entendimento, já buscamos essa fé superior, já somos escolhidos. Escolhidos para quê? Aí o Emmanuel começa a nos explicar. Para a regeneração de nós mesmos. Oi? Nesse sentido, eu gostaria de perguntar, não sei se é oportuno ou não. Não, pode perguntar. Eu estou terminando de ler no final da última hora, que é o livro do Espírito Lúcio, e ele coloca essa questão de isso já está sendo separado nesse momento da última hora, seriam esses momentos finais pelo qual passa o planeta. Sim. De expiação para regenerar. De provas e expiações para regeneração. Sim, isso é verdade. Né? Então... não sei da minha ignorância, mas é muito perceptível isso. As nossas escolhas hoje estão muito evidentes àqueles que querem ser joio e aqueles que ainda insistem em ser... Os que querem ser trigo e os que insistem em ser joio, né? Não sei se é ignorância minha, mas isso está muito evidente no mundo atual. Gostaria que você me esclarecesse. A gente percebe, né? Mas olha só, por que Jesus falou não julgueis? E quando ele nos dá essa orientação, ele está nos ajudando, porque nós não estamos preparados para julgar ninguém, porque a gente não conhece nem a nós mesmos. E Jesus fala que a gente vê o cisco no olho do nosso irmão, mas não vê a trave que está no nosso, porque nós não nos conhecemos. Então, o Departamento de Estudos está preparando para vocês, para o ano que vem, uma série de palestras que nós vamos ter uma vez por mês, o ano todo, sobre o autoconhecimento. E uma das que vai ajudar é essa aqui, ó, a Rosilene Souza. Vai estar nos ajudando a nos conhecer melhor, viu? Porque esse é o caminho, esse é o papel. Então vamos lá, devagarzinho a gente vai aprendendo. Mas sim, essa separação já está acontecendo, tá bom? Então Emmanuel prossegue, olha... Para a regeneração de nós mesmos, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Então, esquecer o mal que foi feito e preocupar de corrigir a nós mesmos. Para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, não importa o que foi feito, perdoe. Para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, não se canse de ser fraterno, não se canse de ser irmão. Para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, não deixe de passar o conhecimento que você já adquiriu, se alguém precisa dele, está no seu caminho. Para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé. Então, às vezes, nós não temos a fé suficiente. Tem alguém ao nosso redor num sofrimento grande, a gente acha que não dá conta de ajudar. Damos sim. Para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Então a gente faz o que é obrigação nossa, vamos dar mais um passo, vamos andar mais uma milha, vamos fazer um pouco mais, sem esperar agradecimento, sem esperar recompensa, fazer o bem pelo prazer de fazer o bem.
para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam. Então vamos entender o limite das pessoas que nos cercam, não vamos cobrar tanto que eles nos entendam. Para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão ao preço da nossa própria renúncia. Às vezes, para que o ódio não espalhe, para que a incompreensão não cresça, é necessário um sacrifício da nossa parte, uma renúncia da nossa parte. Lembremos-nos igualmente das coisas que nos ajudam. Então, Emmanuel agora vai falar do que ajuda a gente para fazer todas essas coisas. Ele vai dizer: o livro prestimoso, a mesa sábia e humilde, a água muda e calma, a fronde refrescante, o fruto valioso, o leite doce e amigo, o ar que purifica, a terra que sustenta e a luz que aperfeiçoa. É imprescindível descerrar a visão para o tesouro celestial que nos enriquece às horas, se realmente anelamos o contato com aqueles benfeitores que nos estendem as mãos de mais alto. Para isso, faça de teu lar o jardim sereno e belo onde gentileza se irradie de teu espírito, perfumando o ambiente que te rodeia. Faça do teu lar o jardim sereno e belo, onde a gentileza se irradie do seu espírito. Para isso, deixa que as correntes cristalinas do otimismo te banhem o coração, para que a tua palavra traduza para os outros paz e alegria, esperança e conforto. Presta atenção nas suas palavras. Abre a boca para o bem, para a construção e para o amor. Se não cala, põe um copo d'água na boca e segura até aquilo que não deve passar. Os emissários do bem, sem dúvida, brilham ainda distantes da sombra que a humanidade tece, o escuro fio de suas aflitivas paixões. Entretanto, agradecendo o bem que te cerca, acenderá a luz da compreensão em ti próprio, e através da compreensão pura e simples, recolherás em silêncio o apelo silencioso e sublime dos mensageiros do céu, que te convidam à festa do amor ainda na terra, que então se converterá para a tua alma em degrau milagroso da divina ascensão. Então, se nós seguirmos essas orientações do Emmanuel, do amor e do bem, procurando fazer do nosso lar um jardim, pensem nisso. Como é que a gente chega em casa às vezes? A gente já chega cuspindo fogo. Às vezes uma toalha fora do lugar, um calçado, um prato é motivo de guerra dentro de casa. Às vezes uma palavra foi dita impensadamente e a gente piora aquela situação porque a gente não tem a humildade de calar, de dar um tempo, de esperar as coisas se acalmarem. Por que exigir que as pessoas sejam do jeito que nós achamos que elas devem ser? Até os nossos filhos. Procuramos ouvi-los, procuramos ver o que eles têm para nos dizer, o que eles acham das nossas atitudes, como eles estão se sentindo diante das nossas atitudes. O conflito de gerações, né? Lidar com a adolescência, vamos ouvir o que eles têm para dizer. Vamos tentar encontrar o caminho do meio, para que nós possamos construir essa paz e essa esperança dentro do nosso lar. E por mais difícil que a sua vida possa estar, por mais que algum momento de aflição visite você, lembra sempre do ensino dos Espíritos, né? Quando eles nos perguntam: nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruína? A natureza está nos ensinando com essa beleza. E o Emmanuel fala para a gente, lá na lição 180 do livro Palavras de Vida Eterna, para quem quiser ler. Ele vai dizer para a gente: Deus alenta no charco
os lírios que nos encantam à mesa. Então, em todas as situações, por piores que elas sejam, nós podemos encontrar a parcela de bem, a parcela de amor, e podemos ser, para os nossos irmãos de caminhada evolutiva, essa luz, que, embora apagadinha e pequenininha, vai clarear o nosso caminho na hora da nossa partida desse mundo, nos garantindo o convívio com os eleitos do Senhor, nos garantindo a salvação. Allan Kardec pergunta para os espíritos se professar o espiritismo garante a salvação. Então, porque eu sou espírita, porque eu vou à fraternidade, porque eu tenho estudado os ensinos, eu garanti a minha salvação? E os espíritos respondem assim: se assim fosse, como seria com os que não professam o espiritismo? Então ele deixou claro que isso não garante salvação para ninguém. Ele fala só o bem é compatível de garantir a salvação. Por isso que... Na sua deixa aí, nesse mesmo livro, ele chama muito a atenção de estar na casa, né? Todas as casas têm as virtudes, quando eu falo casa, todas as religiões do mundo. Sim. E todas as casas têm os seus algozes também, as suas dificuldades. Isso. Muita atenção nesse Tem. Chama de orelha, né? Sim, tem uma ópera da Umbanda que chama Alabê de Jerusalém, que eles falam assim, numa das óperas: a terra é uma casa na aldeia, e as religiões da terra são archotes que clareiam. Então, são os caminhos que cada um encontra para chegar a Deus, né? E é nesse exercício de amor e humildade, procurando corrigir nós mesmos e não o outro, que nós estaremos plantando essa salvação. Qual que é o lema, gente, do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo domingo, que entrem na casa de vocês levando essa vibração de paz, de harmonia, e que se lembrem de manter a vigilância e a fé. Tenham um bom domingo, muito obrigado por ter me ouvido. Nós agradecemos, né, nossa irmã Cristina, por trazer essa oportunidade para a gente, né? As reflexões aí do Evangelho, à luz da doutrina. E ela trouxe para nós, né, um exemplo assim desse estado de presença, né, do meditar. Então, que quando a gente vier a essa casa, né, trazendo a nossa intenção, a gente possa também trabalhar esse estado de presença, né, serenando as nossas mentes, nos acalmando, cada coisa no seu tempo, para que a gente possa estar aberto a esses chamados que chegam para nós. Porque se a gente fecha o nosso coração e a mente está muito barulhenta, eu estou aqui na casa, mas o meu pensamento está lá, como ela deu aqui, como que nós vamos acolher esses chamados que chegam para nós diariamente? E aqui a gente tem esse ambiente favorável que pode ser potencializado com essa nossa intenção, né? Essa nossa abertura. E aí, quando nós falamos os chamados e convites que ela trouxe aqui para nós, quantos convites a Casa Espírita traz para nós? A Cristina trouxe para nós a importância das leituras, citou algumas aqui. Para quem ainda não conhece a nossa biblioteca, né? Nós temos livros, muitos livros para empréstimos, temos livros usados e novos para quem quer adquirir, presentear, né? E nós precisamos da leitura e avançar também nos estudos. E a nossa casa também oferece estudos. Para quem não conhece, na quarta-feira tem um estudo sistematizado da doutrina espírita, às 19h45, né? Na sexta-feira, as obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, junto com André Luiz, e atualmente é o Missionários da Luz, tá? Então, gente, vamos aproveitar a oportunidade, vão sentindo aí, né, os convites e qual que é o chamado para cada um, sem se comparar, tá bom? E aí,
terminando aqui com a importância do nosso lar, né? A Cristina trouxe através de Emmanuel para nós fazermos o nosso lar florescer. Nós precisamos de nos evangelizar, como nós estamos aqui buscando, mas também evangelizar nossas crianças, adolescentes, aqueles que nos foram confiados, para que a gente possa ajudá-los a torná-los homens de bem. E a casa também tem evangelização, que começa no ventre, o pré-natal espiritual. Temos a evangelização de bebês, da criança de 3 a 12 anos, do adolescente, né? Então, procurem se informar e ela está muito aberta para acolher vocês, tá? Então, vamos nos preparando, né? Já nos preparando para o passe, nesse estado de acolhimento, sem pressa, para receber o remédio que cada um precisa. Nós vamos chamar o nosso irmão Reis para fazer a prece por nós. Que a paz seja com todos nós. Vamos rogar a Jesus, a espiritualidade amiga e a nossa Mãe Santíssima, que toda energia substancial que recebemos hoje, nas palavras do Evangelho, a gente possa levar em nossa caminhada a todo lugar, a todo cantinho onde estivermos. E que tudo que aprendemos hoje aqui, a gente possa transmitir, refletindo a luz que Jesus nos ilumina o caminho. Que a gente possa ser útil em toda a nossa caminhada. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muita paz a todos. Tenham todos um ótimo domingo. Vamos em paz.